Oi, gente, aqui é a Dandara e eu tô de volta no canal e eu tô muito feliz de voltar, principalmente trazendo a crítica da Pequena Sereia, do live action, e eu mal posso esperar pra compartilhar a minha opinião e essa experiência com vocês, porque não tem nada mais mágico do que assistir essas animações favoritas criarem vida e... Ai, Disney! Mais uma vez você me deu tudo! Quando eu era criança, uma das coisas que eu mais queria era poder viver num mundo que fosse colorido pela Disney. E hoje, aos 31 anos de idade, depois de assistir o live action da Pequena Sereia, eu tenho uma certeza que eu ainda quero viver num mundo colorido pela Disney. Pela arte, pela mágica, por tudo. E esse filme foi um dos filmes mais esperados desde o anúncio da sua produção, por questões de raça, questões culturais e até mesmo de adaptação. O que ia entrar, o que ia sair, coisas que estavam em jogo para mostrar para os fãs que a Disney estava pronta para poder consertar os erros culturais e geográficos que ela vem corrigindo ao longo desse tempo de live action que ela vem tentando fazer. E qual é a vontade que a gente tem de assistir um live action? A gente tem vontade de assistir um live action porque a gente quer ver a nossa imaginação e essa mágica que existe dentro dessas animações criarem vida com atores reais e conceitos reais. A Pequena Sereia traz a animação exata pra gente. Tudo. Desde as músicas, as falas, sabe, você ter a primeira cena de você subindo a Atlântida e você podendo ver os peixinhos e as sereias ao redor. E foi tudo tão nostálgico e tão maravilhoso. Eu chorei desde a primeira cena até a última e eu fiquei muito apaixonada. A direção do Rob Marshall e a trilha sonora do Lin-Manuel Miranda se encaixaram muito bem. O Rob Marshall, para quem não conhece, é o cara que dirigiu Chicago. E Chicago é um dos maiores musicais da história do cinema, tanto que recebeu Oscars por isso. Mas dentro da construção da direção do Rob Marshall, ele não sabe separar o fantástico do real. Por isso que nos seus filmes, o fantástico é um universo que reside dentro da realidade. E como é que a gente explora isso e explica isso de uma forma mais clara? Não, dentro dos filmes do Rob Marshall, você consegue se ambientar no que está acontecendo. É um mundo que já é familiar para você. Você não desconhece aqueles personagens, você não desconhece aquela história. E isso é muito familiar para você. Tanto que tem uma fluidez muito boa e muito sutil. Já em Pequena Sereia, isso não ficou muito bem feito, porque ele já pega uma história pronta, então os cortes são muito pesados do que é real e do que é imaginário dentro desse universo fantástico. Então você tem a Terra, que é o real, e você tem o fundo do mar, que é o imaginário, e você tem essas duas coisas se unindo de uma forma não muito sutil e não muito bem apresentada. Mas que ao longo do filme você nem para pensar nisso. Eu tô sendo mais chata mesmo em relação à crítica e botando uma amplitude mais técnica dentro do negócio. Mas, levando isso em consideração, quando a gente está falando de ambientação, o fundo do mar é surreal. No começo, eu fiquei até em dúvida, porque eu não acompanhei muito sobre a produção do filme, e eu fiquei em dúvida se eles filmaram algumas cenas no fundo do mar ou se era tudo completamente CGI, porque realmente parece um documentário do Discovery as primeiras cenas. É incrível, e muito feliz com a ambientação do fundo do mar, principalmente da música, né, do Sebastião aqui no mar, que ficou muito bem feita. O sorrisinho da Ariel ficou muito bom. Na Terra, a gente tá em uma ilha caribenha e as influências culturais, elas não funcionam, mas ajudam na ambientação de cor. Então a fotografia do filme tá impecável. Antes da Ariel chegar na Terra, a fotografia ela é azul, opaca, terrosa, com amarelos bem fechados. Mas quando a Ariel chega, tudo fica muito mais colorido e muito mais vibrante. E já que a gente está falando de CGI, é impossível não mencionar o linguado. Porque a Disney tem um probleminha, né, em fazer animal de CGI. E a gente volta pra desgraça do Rei Leão em um só peixe. Porque na animação, ele é aquela coisinha amarela e azul e fofinha. Só que aqui no filme, ele não tem destaque nenhum. E quando ele aparece, é impossível encarar ele por muito tempo. Porque o conceito se torna literalmente um peixe humanizado que fala. E isso só é bizarro.
né? Isso não tem contexto dentro do que é o fantástico do fundo do oceano. Mas a dupla Sabidão e Sebastião, eu só tenho elogios. A Aquafina e o David Diggs, que são os dubladores dessa dupla, eles têm cada tirada e os seus diálogos são muito bem sincronizados e são os melhores momentos da animação criando vida no live action. Outra canção que é exclusiva do Sebastião, que também é Beije a Moça, foi feita de um jeito diferente da animação. Eu ainda não sei se gostei. Eu tenho que assistir uma outra vez para saber se eu gostei dessa mudança. Mas a minha parte favorita, a minha cena favorita, que é o Eric perguntando para Ariel o nome dela, foi feita de uma forma tão perfeitamente, maravilhosamente diferente, que ficou tão natural, tão sutil, tão vivo, sabe? E já que a gente tá falando da Ariel, queria falar da Hailey. Tem uma doçura e uma sutileza, e ela tá tão pronta pra ser a sereia mais travessa dos oceanos, e a voz dela é tão maravilhosa. A voz dela te leva, te conquista. A fotografia ao redor dela é tão viva, e a gente quer viver nesse mundo que a Ariel vive. E a atriz, ela fez um trabalho incrível sendo a personagem. Já o nosso príncipe Eric, a crush dos nossos olhos azuis de cor do oceano, também só tem elogios, mas vamos lá. Ele é o príncipe pirata que todos nós queríamos. Ele é aventureiro, ele é corajoso, ele é desbravador, só que é muita coisa dentro desse novo contexto que a gente apresenta para o príncipe Eric. Na animação, a única coisa que a Ariel tinha em comum com o Eric era porque ela achava ele muito gato e ela queria sair de casa. Só que aqui, eles dois, eles têm tempo para conversar. Eles se conhecem, sabe? Você tem contexto no relacionamento deles. Eles têm sonhos em comum. Os dois são aventureiros. Isso é muito legal, porque eles querem descobrir essas águas inexploradas e isso te traz um relacionamento que é construído e não só apresentado. E tem essa diferença. Só que o Rob Marshall, ele cria uma coisa muito bela e fera ao mostrar esses elementos do príncipe Eric que não tem propósito. Ele tem a própria canção, o que é uma coisa muito legal. Eu não achei a canção ruim, eu achei a música dele, aliás, muito boa e muito bem feita. É tempo gasto de tela? Sim. Mas dentro das problemáticas dessa construção é o menor dos problemas. Ele tem uma família, ele é adotado, ele fica de castigo, ele precisa seguir certas regras de etiqueta. É tanta coisa para absorver que você não sabe por que ele foi adotado, da onde que veio a rainha, por que o rei morreu. É tanta coisa dentro do roteiro que você fica pensando, fica pesado. E realmente o príncipe Eric, dentro de tudo isso, são coisas que as crianças que irão assistir não vão entender. E aí que fica essa disparidade da direção do Rob Marshall e do roteiro do David Magee e da Jane Goldman, que você vê essa coisa que eu falei, né, dessa falta de sutileza da direção do Rob Marshall. O Javier Bardem nos apresenta um rei tritão maravilhoso. Maravilhoso. A sua relação com suas filhas, com Ariel, com Sebastião, o fundo do mar, é bem representada pelo ator. Ele não tá levando o papel a sério, ele tá ciente que não é pra levar o papel a sério. Então, ele faz isso com muita leveza e muita maestria. E a cena que ele fala, a cena que ele mostra ele transformando ela em humana é a melhor coisa. Agora, a Úrsula. Com toda sinceridade, eu não estava esperando muito da Melissa McCarthy. E eu estava certa. O conceito da animação apresentando a Divine na voz da Pat Carroll e a Queen Latifah na Broadway ainda pra mim são um marco da adaptação da Bruxa do Mar. Aqui, no live action, a personagem tem tentáculos vivos, que não funciona, porque não é o caso da original e não funciona de forma alguma na adaptação. A sua única motivação de conquistar os Sete Mares é a inveja que ela sente do Tritão, diferente da animação, porque ela quer ser rainha, aqui ela só tem inveja. E por questão técnica, o rosto da atriz está muito escondido. É quase como se não fosse para mostrar as suas expressões, que já não são poucas e já não são boas. Mas
na cena, principalmente na cena que ela se torna esse Kraken do mar e o seu rosto ele fica escondido pela escuridão, que foi o truque que o CGI encontrou, né, que a produção encontrou de esconder essa péssima qualidade do CGI. Mas eu acredito que o melhor fator da Úrsula pra mim tenha sido o fato de que na animação, quem mata ela é o príncipe Eric pra defender a Ariel. No live action é diferente. No live action, é a Ariel que mata a Úrsula, a fim de salvar o príncipe Eric. Finalmente! Porque toda a história da nossa princesa dos Sete Mares é dela encontrar a própria voz, encontrar a sua própria história e seguir as suas próprias vontades, mesmo que isso dê errado no final. Ela precisa encontrar fazer esse processo, né? E o fato dela ser a heroína da própria história foi algo muito bom de assistir. Foi algo revolucionário. A Disney, ó, check. De uma forma geral, a Dandara de 10 anos saiu do cinema chorando, emocionada e muito, muito, muito feliz. A Dandara crítica conseguiu assistir visualizando os gatilhos de Aladdin, Bela e a Fera e Aquaman. Tudo de novo. Vale o ingresso? Claro, é Disney, é Pequena Sereia, é uma visão em azul, roxo e verde que nunca, nunca vai ser esquecida pela nossa nostalgia e pelo nosso carinho que a gente tem por essa história. De tudo, se eu fosse ranquear esse filme em estrelas, eu daria 4. Se eu fosse ranquear por roteiro, eu daria 3. E se eu fosse ranquear por sonho e por gosto pessoal e por infância, 10. De uma forma geral, foi uma experiência muito boa. Que bom que eu pude compartilhar com vocês. A gente se vê no próximo vídeo e a gente comentar aqui embaixo o que vocês esperam desse live action, desse sonho se tornando realidade, que é Pequena Sereia nos cinemas. É isso. Até a próxima, pessoal. Beijo!